uma iniciativa IPTV. CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia por aí? Muito bom dia, Bruno, tudo certo, e você? Tudo certo. Tá mais calmo hoje, Felipe, ou não? Não sei, depende de como for o andamento desse quadro. Vamos atualizar aqui os nossos ouvintes. Ontem a gente comentava sobre o que estava na pauta da sessão da Câmara de Campinas, qual era a previsão, uma pauta bastante morna, né, com honrarias, pedidos... Morna, vocês estão sendo muito gentis, né? Mas... não foi só isso, outras discussões acabaram acalorando a pauta. Quem vai contar pra gente é o Lucas Neri. A sessão da Câmara de Vereadores de Campinas dessa quarta-feira durou pouco mais de 2 horas e foi marcada pela votação exclusiva de apenas projetos de decreto legislativo para concessão de títulos, medalhas e diplomas de mérito a personalidades da cidade. Nenhuma proposta relacionada a políticas públicas esteve em pauta. Apesar da agenda esvaziada, o pequeno expediente, momento em que os vereadores têm a fala livre, teve discursos de defesa ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar anunciou nessa semana que vai se licenciar do mandato para morar nos Estados Unidos, onde está desde o final de fevereiro. Ao justificar a decisão, Eduardo fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, responsável pelo inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O deputado, no entanto, não é alvo da investigação. Na Câmara de Campinas, vereadores da base bolsonarista saíram em defesa do parlamentar. Nelson Osseri, do PSD, foi um dos que manifestaram apoio. Veja bem agora a força desta notícia. O deputado federal mais votado da história do Brasil simplesmente abriu mão de sua missão parlamentar porque está sofrendo clara perseguição política com apreensão de passaporte e até ameaça de prisão. Preste bem atenção agora no que eu vou falar. Você pode até não gostar da família Bolsonaro ou então da direita, mas não pode fazer vistas grossas para o que estamos vivendo. O vereador Benê Lima, do PL, também se posicionou a favor de Eduardo. Prestar minha solidariedade ao deputado federal, a perseguição política que vem acontecendo contra o Eduardo Bolsonaro em Brasília, no Brasil. Nós sabemos que a esquerda ela é implacável. Quando se trata da direita, a perseguição política está muito clara contra a família Bolsonaro. O mesmo fez Marcelo Silva, do PP, que usou a tribuna para reforçar apoio ao deputado. Vejam a que ponto chegamos. Um deputado federal, o mais votado da história do país, se exila voluntariamente por não confiar mais nas instituições brasileiras. Eduardo afirmou que dedicará seu tempo a buscar sanções contra, abre aspas, os violadores de direitos humanos, fecha aspas, responsáveis por essas arbitrariedades. Isso é gravíssimo e comprova que há algo de muito errado com os rumos da nossa justiça em nosso país. Além dos apoios, o vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, também falou a respeito do caso e ironizou a ida de Eduardo para os Estados Unidos. Que Deus abençoe a todos nós e que todos tenham um excelente dia e que o Eduardo Bolsonaro leve toda a família dele para os Estados Unidos. Muito obrigado. Viu? No anúncio da licença, Eduardo Bolsonaro afirmou que a medida é temporária e que abrirá mão do salário de mais de R$46 mil enquanto estiver afastado. De Campinas, Lucas Neri. Tá bom pra você, Bruno Silva? O Felipe Pereira ficou mega feliz, né, com a sessão dessa, né, Felipe? Nossa senhora. Você não sabe o que... E o pequeno expediente é mais acalorado que a própria sessão mesmo, como você já havia previsto. Já avisava. Eu avisei, né? O tio avisou. Eu falei que, de fato, gente, queridos ouvintes, né? O mais emocionante seria o pequeno expediente, que é quando os vereadores trazem as suas demandas. E aí, até por força do que tinha acontecido nacionalmente na política, que foi essa notícia do Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos, né? Naquilo que ele está tentando mostrar que não é pura e simplesmente passar uma temporada lá, mas é quase um autoexílio, né? Da maneira como eles têm construído a narrativa política em cima disso tudo. Obviamente tem outros objetivos, né?
vamos deixar extremamente claro aqui para os nossos queridos ouvintes que Eduardo Bolsonaro não é investigado pela justiça, ele não está na iminência de perder passaporte, que nem eles acabaram falando. O próprio Procurador-Geral da República já disse que não tem indício nenhum, pelo menos não com base no que se tem até agora, de que isso poderia vir a acontecer. Ele não é investigado direto, então não correria o risco de nada do ponto de vista da sua função como parlamentar. O que existe, e a isso sim a gente tem que prestar atenção, a forma como a construção da narrativa política, olhando para 2026, vem sendo feita agora. Os fatos concretos, na minha visão, quais são? O ex-presidente Jair Bolsonaro, no último final de semana, tentou levar milhares de pessoas para Copacabana a fim de poder endossar a sua defesa, né, de bandeira, que seria em prol de uma suposta movimentação política para supostamente se aprovar uma anistia, né, uma espécie de perdão a muitos daqueles que participaram do dia 8 de janeiro que foram condenados. O que se traduziu que, na prática, isso não aconteceu, porque nós tivemos um público bem menor do que em outros momentos que o ex-presidente acabou mobilizando as pessoas para ir para as ruas, estão apostando ainda em São Paulo do que possa vir a acontecer, mas o Bolsonaro vai entendendo lentamente, gradativamente, que a condição na qual ele está de inelegibilidade vai se manter e que agora vai ter que responder no Supremo Tribunal Federal com possibilidades reais, posto que ele perdeu o recurso e que, portanto, quem vai julgá-lo lá será Alexandre de Moraes, Zaninho, Flávio Dino, e ele sabe muito bem como os ministros interpretam, tem acompanhado todo esse processo, com a possibilidade muito real de fato, ele vir a ser detido em algum momento. Então, isso vem fazendo com que eles se preparem pensando lá na frente. O que acontece, Felipe Sandro e queridos ouvintes? Hoje, dentro do bolsonarismo como um todo, não há opções políticas. E vou reforçar aqui, sob pena de talvez errar, mas também acertar lá na frente. Não há opções políticas onde eu visualize Bolsonaro apoiando Tarcísio, Caiado, Gustavo Lima, ou seja lá quem for que quer se candidatar. Para mim, só tem uma figura que ele deseja construir, Eduardo Bolsonaro, o seu próprio filho. Então, ele já pensou esse como eventual candidato, vai insistir talvez com a estratégia de manter a sua campanha na rua, mesmo com a condição de inelegibilidade, utilizando de recurso partidário para isso, e quando chegar lá na frente, de fato, sem poder ser candidato, vai tentar transferir esse capital político para alguém. A saída de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos vem justamente nesse movimento. Qual movimento? Angariar apoio político internacional dessa direita, supostamente coesa, a fim de poder tentar alçá-lo à condição de uma vítima, de alguém que foi perseguido e que volta depois para poder tentar entregar nos braços do povo liberdade, entregar nos braços do povo a verdade e assim por diante. Então, é uma narrativa que vem sendo construída. Pode ser que nada disso se materialize? Pode ser, né? Porque a política é como uma nuvem, né, Felipe Pereira, Sandra e queridos ouvintes. Já diria o grande, esse sim, grande, Ulisses Guimarães. A política é como uma nuvem, né? Então a gente precisa ir acompanhando e buscando aquelas que são as melhores. Essa galera entende que essa vai ser a melhor opção. E detalhe, ainda tem que lidar com um fator chamado Michele Bolsonaro. Essa sim, que guarda um capital político importante e que muitos vão apostar lá na frente numa eventual candidatura para o Senado, acredito eu. Esse movimento eventualmente, né, que como o Bruno cogita aqui, de Bolsonaro seguir como supostamente candidato e depois passar o legado político, ele não é exatamente novo. Em Paulínia aconteceu isso. Edson Moura já fez isso. Mesmo inelegível, não nas eleições de 2024, mas nas eleições de 2020, ele colocou a mulher dele, Nani Moura, a então mulher, né, Nani Moura, como candidata, mas fez a campanha praticamente toda por ele. E só na hora da urna é que chegava e colocava o nome da Nani Moura. Então, para nossa região, essa não é uma tática totalmente desconhecida. Boa leitura aí do Bruno. Vamos ver se realmente concretiza. Vai ser um vidente, viu, Bruno? Se concretizar, você vai começar a me chamar de Bruno Mãe de Nai, Felipe Pereira. Agora, Bruno... eu vou pedir os números da cena, você acha que o quê? Eu vou ficar fazendo previsão política? de jeito nenhum. Ô Bruno, ontem aqui a gente também trazia informações sobre a utilização do Palácio da Justiça, né, do título agora de Palácio da cidade, né, e a Câmara de Vereadores não vai ficar, então, lá no centro. Em nota, a mesa diretora decidiu abrir mão, alegando que o governo do estado concedeu apenas a permissão por tempo determinado desse uso, né, do prédio, e não uma doação definitiva para o município. E a Thalita Souza, que estava lá ontem acompanhando, né, esse anúncio, traz mais detalhes também sobre essa decisão.
O anúncio da Prefeitura de Campinas sobre a nova finalidade do Palácio da Justiça no centro coloca fim a um impasse sobre quem ficaria com a cessão do espaço. Inicialmente, ele seria usado como nova sede da Câmara de Vereadores, mas no meio do processo, essa decisão foi revertida por questões jurídicas e técnicas. O investimento para a mudança seria de 41 milhões de reais, como explica o presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini. Só que do ponto de vista jurídico, a nossa Procuradoria entendeu que haveria risco em fazer investimento de grande monta num prédio que não é da municipalidade, ele está sendo cedido, permitido o uso. Então, para evitar problemas, a gente desistiu dessa ideia, até porque as intervenções seriam de estrutura muito profundas, num prazo de no mínimo 3 anos para que isso pudesse acontecer. Então, a bem do interesse público, a gente abdicou dessa ideia sabendo que o prefeito tinha uma finalidade e esse prédio poderia ser utilizado para prestar serviço para a nossa cidade. A atual sede da Câmara fica na Avenida da Saudade, na região do bairro Ponte Preta. Na verdade, aquele prédio hoje já está inadequado, é pequeno para atender aos vereadores. Já existem projetos, estudos, talvez até de uma edificação naquela própria área, mas isso é uma coisa que vai ser vista e discutida com todos os vereadores. O Palácio da Justiça do Estado de São Paulo estava cedido ao Tribunal de Justiça. No local funcionou varas do júri, juizados especiais e cartórios eleitorais. No ano passado, a desocupação do prédio foi confirmada. No dia 26 de fevereiro, o governador Tarcísio de Freitas assinou o decreto que liberou a cessão do palácio para o município de Campinas. A permissão para uso é de 40 anos. A prefeitura da cidade informou que o prédio vai reunir vários órgãos com serviços de atendimento ao público, como o CPFL, ENDEC, Sanasa e Procon. De Campinas, Thalita Souza. Sentido faz, né? Porque por 40 anos você fica poucas legislaturas lá e aí não vale a pena. Para fazer todo um processo de mudança para daqui a 40 anos ter que pegar e sair de novo, então esse argumento é válido, né? Total, acho que a Câmara fez bem, na verdade, né? Porque a Câmara avaliou e falou assim, olha, peraí, não é uma doação definitiva, né? Como é algo provisório, para que a gente vai gastar em dinheiro? E perceba, né? A verba do Legislativo, por mais que no caso de Campinas seja alta, quando comparativamente a outras câmaras, né? Mas se você parar para pensar, a verba do Legislativo ela é mais restrita do que a do Executivo, né? Felipe Sandro e ouvintes. Então, nesse sentido, se vai investir, tem que também investir de maneira assertiva, de modo que você vai garantir um prédio que vai ter um tempo de duração até maior e que mesmo que depois você tenha que fazer reformas para poder mantê-lo lá na frente, não saia o custo que vai sair agora, de ter que mudar tudo para depois, daqui a um tempo, ter que mudar tudo de novo, né? E pelo menos passa a ser uma sede própria, que eventualmente numa negociação futura tem um peso econômico aí para poder ser levado adiante, né? Então acho que acertou o Legislativo nesse sentido. Supostamente a reforma é mais barata do que a mudança. Bruno, ficamos por aqui hoje. Te esperamos amanhã. Combinado. Amanhã a gente volta, né? Pensando em mais alguns assuntos que passam pelo Legislativo, pela política de Campinas. Um abraço, Sandra. Um abraço, Felipe Pereira. E de presente, Felipe Pereira, final do ano, uma bola de cristal. Vou dar para ele olhar para a bola e lembrar de mim. Um abraço. Até. Até, gente. Até.